Foram quase 6 anos de silêncio, mas agora o Brasil inteiro ouviu a sentença. Paulo Cupertino, acusado de executar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem a sangue frio, foi finalmente condenado. 98 anos de prisão. Durante anos, ele foi o foragido mais procurado do país. Mudou de identidade, usou disfarces. Passou por 3 estados, mas não escapou da justiça. E quando entrou na sala do tribunal, o clima era de tensão absoluta. Parentes das vítimas tremiam. Alguns choravam, outros mal conseguiam respirar. Uma das tias de Rafael resumiu o medo coletivo em uma única frase: "Eu fiquei com medo dele sair por aquela porta." Cupertino, ali diante do juiz, não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, negou os crimes com frieza, desafiou a acusação e tentou inverter a narrativa, como se ele fosse a vítima da história. Mas dessa vez, não havia mais como fugir. Era um domingo comum, em junho de 2019. Mas em poucos minutos, virou um dos dias mais trágicos da história recente do país. Rafael Miguel, ator conhecido desde criança por papéis marcantes em novelas, programas infantis e comerciais de TV, decidiu ir até a casa da namorada, acompanhado dos pais, João e Miriam. O objetivo era simples, quase inocente: conversar com o pai da garota, Paulo Cupertino, e tentar resolver pacificamente os conflitos que haviam surgido por causa do namoro. Mas o que deveria ser uma conversa civilizada virou um massacre. Rafael foi atingido por 7 tiros. Seus pais também foram assassinados ali, na calçada, sem qualquer chance de defesa ou socorro. A razão? Cupertino, o pai da namorada, não aceitava o relacionamento e já havia dado sinais de agressividade. Mas ninguém imaginava que ele fosse capaz de algo tão extremo e cruel. No tribunal, Paulo Cupertino não demonstrou remorso. Pelo contrário, enfrentou o júri com frieza e provocação. Disse que não sente culpa, que não tem pesadelos, que não carrega nada no coração. E ainda teve a ousadia de afirmar: "Não vem imagem de eu matando Rafael. Não vem imagem de eu matando ninguém. Isso não existe em mim." Durante mais de 2 horas de depoimento, tentou inverter os papéis. Se colocou como alguém injustiçado. Atacou a imprensa. Ironizou a polícia. Desafiou o juiz. E num gesto teatral até pediu para tomar água, como se estivesse em um programa de entrevista, não em um julgamento por triplo homicídio. Em certo momento, chegou a classificar sua fuga como espetacular, mas o que para alguns parecia arrogância, para os que estavam no tribunal, soou como puro desespero, porque pela primeira vez em anos ele não podia mais fugir. Rafael Miguel conquistou o Brasil ainda criança. Ficou famoso como o garotinho. Do bordão "Mãe, compra brócolis", um comercial que virou meme antes mesmo da era dos memes. Depois disso, brilhou em novelas no SBT e na Globo, sempre com aquele jeito carismático, alegre, espontâneo. Era impossível não gostar dele. Tinha apenas 22 anos quando sua vida foi interrompida de forma brutal. A tia, emocionada, relembrou um detalhe que marcou a família. "Eu comprava brócolis só por causa do comercial, mas ele dizia: 'Tia, eu nem gosto, só fiz por causa da propaganda.'" João e Miriam, os pais de Rafael, também foram assassinados naquele mesmo dia. Tudo porque ousaram fazer o que qualquer pai faria: proteger o próprio filho. E essa tentativa de diálogo acabou custando a vida dos 3. O que motivou tudo isso? Um namoro proibido. Rafael Miguel estava em um relacionamento com Isabela, filha de Paulo Cupertino, havia cerca de 1 ano. Mas desde o começo havia um obstáculo intransponível: o próprio pai da garota. Cupertino era controlador, agressivo e obsessivo. Não aceitava a relação e fez questão de deixar isso claro com ameaças, restrições e vigilância constante. Isabela relembra que o namoro era cheio de tensão. Cada encontro parecia um risco, cada mensagem um desafio. Mas Rafael insistia, não por rebeldia, mas por amor. Naquele domingo, ele decidiu fazer o que muitos não teriam coragem. Foi até a casa da namorada com os pais, de cabeça erguida, para tentar resolver a situação com respeito. Mas o que deveria ser uma conversa entre famílias acabou com tiros.
e 3 corpos no chão. Assim que cometeu o crime, Paulo Cupertino sumiu como um fantasma. Começava ali uma das fugas mais longas e vergonhosas da história recente do país. 3 anos escondido, escapando da justiça. Ele mudou completamente de aparência. Deixou a barba crescer, passou a usar bengala, fingiu ser caseiro. Tirou um novo RG no Paraná. Passou por cidades no Mato Grosso do Sul, bem perto da fronteira com o Paraguai. Assinava com nomes falsos, evitava câmeras, evaporava de endereço em endereço. A polícia procurou Cupertino em mais de 300 locais diferentes. A caçada envolveu 3 estados, dezenas de denúncias e centenas de agentes. E onde ele foi encontrado no fim de tudo? Em um hotel comum em São Paulo, a poucos metros do local onde cometeu os assassinatos. Depois de anos enganando o país, ele foi capturado quase onde tudo começou. No tribunal, 2 vozes quebraram anos de silêncio. A filha e a ex-companheira de Paulo Cupertino, Isabela, a jovem que vivia um namoro às escondidas com Rafael, foi direta. Meu pai era controlador e violento. Ao lado dela estava Vanessa, mãe de Isabela e ex-companheira de Cupertino por mais de 20 anos, período em que ele manteve 2 famílias ao mesmo tempo, escondido atrás de uma fachada de empresário. Ambas revelaram o que acontecia por trás das portas fechadas. Isabela contou que o pai não apenas proibia o namoro, mas também a vigiava constantemente. E o mais chocante, relatou agressões físicas brutais. Ela disse ter tido costelas quebradas, 4 de um lado, 3 do outro. O nariz fraturado 4 vezes. A cada vez que tentava se defender, o silêncio era imposto pelo medo. Vanessa, em lágrimas, confirmou tudo. Disse que viveu décadas ao lado de um homem que usava o controle, a força e o medo como ferramentas dentro de casa. O que parecia exagero para alguns, virou verdade sob juramento. Quando chegou sua vez de falar, Paulo Cupertino tentou uma última cartada, criar dúvida. Diante do júri, ele mudou de tom, negou o envolvimento direto e apresentou uma nova versão. Segundo ele, outra pessoa teria cometido os assassinatos. Disse que viu tudo acontecer, que estava presente, mas que não atirou. Chamou o autor de vagabundo e afirmou: se eu dissesse o que vi, eu não estaria aqui. Mas não disse quem era essa pessoa, não explicou por que fugiu, não tentou impedir e, mais grave, não prestou socorro. Quando foi pressionado a dar detalhes, passou a se esquivar. Chegou a dizer: no domingo eu estive lá, mas não vou falar. O Ministério Público então reagiu com firmeza. Mostrou que Cupertino tinha posse legal de 2 armas, um revólver calibre .38 e uma pistola 380, a mesma usada no crime. As câmeras de segurança da casa estavam instaladas, mas o equipamento que gravava as imagens desapareceu, e uma das peças mais fortes apresentadas pela acusação. 2 cartuchos deflagrados foram encontrados no local. Segundo os peritos, a pistola calibre 380 ejeta automaticamente as cápsulas ao disparar, e elas estavam no chão, próximas ao ponto onde o atirador estava. Ou seja, a versão de Cupertino não se sustentava nem tecnicamente, nem moralmente. Depois de quase 6 anos de dor, medo e espera, o veredito finalmente veio. Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão pelos assassinatos de Rafael Miguel e dos pais do jovem, João e Miriam. Mas nem todas as feridas se fecham com uma sentença. A justiça foi feita, pelo menos no bis, papel. Mas nada vai apagar o que aconteceu naquela manhã de domingo. Nada vai trazer Rafael de volta, nem a ternura de Miriam, nem a serenidade de João. 3 vidas ceifadas por ódio, obsessão e controle. 3 pessoas que queriam apenas viver em paz e acabaram encontrando a morte por tentar conversar. Paulo Cupertino fugiu da justiça por 3 anos, mas fugiu da própria consciência por muito mais tempo. E agora, diante do país inteiro, não restou palco, nem roteiro, nem saída. Só uma pergunta continua no ar. Como alguém é capaz de destruir uma família inteira por puro ego, se você
Quer acompanhar os bastidores dos casos mais impactantes do Brasil, com detalhes, contexto e o que a mídia muitas vezes não mostra? Inscreva-se agora aqui. As histórias são contadas com responsabilidade e a verdade nunca fica escondida. Por muito tempo,